quero compartilhar com vocês uma palavra que eu gosto muito e que me chama muito a atenção. Tem textos que me chamam muito a atenção na Bíblia pela forma como Deus faz. Pela forma como Deus faz. E assim, se você começa a observar, você vê o quanto Deus é criativo. Nós servimos a um Deus criativo demais. Por isso que nós, que somos imagem e semelhança de Deus, também somos criativos, uns mais, outros menos, uns mais talentosos, outros menos, mas nós homens também temos a nossa criatividade. Pessoas com muita criatividade fazem coisas assim que nos surpreendem. Por quê? Imagem e semelhança de Deus. Mas Deus, ele é criativo assim de uma forma extraordinária em tudo que ele faz. Se nós olharmos aqui para nós, o nosso grupo aqui que está aqui hoje, somos iguais? Não somos iguais. Somos diferentes. Tamanho, cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, a forma como reagimos, a forma como não reagimos, o nosso comportamento, ou seja, Deus é criativo na forma como nos fez, salvo os gêmeos, que são muito parecidos, mas eles não são iguais, são parecidos fisicamente, mas não iguais, pelo menos a maioria deles, né, gente? E Hércules, né? Vocês têm gêmeos que não são iguais, mas têm gêmeos iguais, aparentemente, mas eles têm temperamentos diferentes, eles têm posicionamentos diferentes, trabalham em coisas diferentes, ou seja, por mais que a semelhança seja física, mas são diferentes pela criatividade de Deus. Você nunca vai achar alguém exatamente como você. Clone é só aquela novela antiga que passou lá, o Clone, que vocês não viram, porque novela não é de Deus, tá? Vocês não viram. Lá na França eles viram aquela novela, tá? Então, novela não é do Senhor, fica esperto aí. Mas tinha uma novela lá que se chamava O Clone, ou seja, aquilo é só novela, só coisa da televisão, não tem como fazer uma outra pessoa igual a outra. Isso só Deus pode fazer, porque Deus, ele é criativo. Mas como que a criatividade de Deus chega até você e chega até a mim? Será que chega? A criatividade de Deus chega para você e chega para mim? Amém? Alguns amém por isso. Sim, a criatividade de Deus chega até as nossas vidas. E já vem de muito tempo, porque o Senhor, ele é algo maravilhoso, a sua essência. E Jesus, quando esteve na terra aqui, ele também foi muito criativo, principalmente para nos ensinar. O Senhor Jesus é criativo para nos ensinar ou não? Sim ou não? Quem acha que Jesus ou Deus é criativo para nos ensinar? Qual que é o exemplo mais clássico na Bíblia do ensino de Deus para nós homens? Alguém arriscaria? Parábolas. Que mais? Do que mais Deus nos ensina? Ou usou algo para ensinar alguém? Lembram de um profeta chamado Balaão? E Deus usou um negócio para ensinar Balaão, que foi a jumento, a mula. Usou um animal que falou para ensinar quem? O profeta. Deus, ele é fantástico. Ou seja, ele nos surpreende. E vai nos surpreender enquanto o mundo for mundo. Enquanto ele não vier, ele vai continuar nos surpreendendo. Mas será que eu e você temos absorvido a criatividade de Deus na nossa vida? Será que nós temos absorvido o que Deus cria, nos proporciona? Será que nós temos aprendido com isso? Ou será que a gente está um pouco distraído? As coisas estão passando e eu não estou vendo, percebendo o que isso pode ser de benefício na minha vida. Eu quero ler esse texto
Mateus 17, até do versículo 24 ao 27, algo que eu gosto muito desse texto. Esse texto é assim, eu fico pensando sobre ele, e hoje eu vou falar algumas coisas que não necessariamente estão no texto, é o que eu acho, o que eu penso, é a minha criatividade trabalhando nesse texto. Então diz assim, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, presta atenção nessa palavrinha, quero trabalhar um pouquinho essa parte aí. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Jesus, obrigado mais uma vez por esse tempo. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo falando aos nossos corações. E que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações, apesar de tudo que o Senhor já falou até agora. Fala conosco, Senhor, que possamos aprender com a tua palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho do contexto para você entender o que estava acontecendo ali naquele momento. Tinha uma prática aonde os judeus, os israelitas, eles precisavam pagar uma espécie de imposto, uma taxa, para visitar o templo. Para quê? Para ter a manutenção do templo, né? Como é em todo lugar, em toda igreja, né? Você precisa pintar, você precisa fazer as manutenções, os investimentos, e isso requer recurso financeiro. Então eles também precisavam disso naquela época, e eles colocaram uma regra que todo o israelita, todo o judeu precisava pagar essa taxa por ano, uma taxa anual. E aí na moeda da época, que é aquele estáter que ele fala ali, era meio estáter. Meio estáter significava um dia de trabalho braçal naquela época. Então assim, vamos mais ou menos contextualizar. Então digamos assim, pela média, indo e voltando, digamos que um dia de trabalho de um trabalhador padrão aqui no Brasil seja mais ou menos entre 250 e 300 reais. Mais ou menos, né? Mais para menos, mas vamos pegar esse valor aí. Seja um dia de trabalho, mais ou menos 300 reais. Então seria essa taxa que a gente paga por ano para abençoar ou para manter o templo, a sua manutenção e as suas necessidades lá em ordem. E aí vem Pedro e Jesus, estão chegando em Cafarnaum, e ali ele entrava no começo da cidade, né, vindo a Jerusalém, mas já recolhia ali o imposto. E aí, lógico, né, meus irmãos, a pergunta não era porque eles estavam preocupados com a manutenção do templo. Eles queriam pegar Jesus no contrapé. Eles sempre queriam pegar Jesus no contrapé. E aí eles chegam para Pedro e falam: escute, vocês pagam impostos? E agora vai fazer uma pergunta para vocês também. Nós pagamos impostos? Muito! Muito! Né?
Você fez o seu imposto de renda, se você não fez, perdeu o prazo já, vai pagar multa se você não fez. Por quê? Porque lá a gente tem que pagar o quê? Alguns têm restituição, amém por isso, mas alguns, salário aí é banco, paga imposto além. Ou seja, nós também precisamos pagar os nossos impostos, amém? Ou pelo menos um amém. Amém, pessoal, pagar imposto faz parte da nossa vida, é importante, né? Lógico, aí eu não quero entrar no mérito do desvio do negócio, mas para a gente ter iluminação, custa, para ter asfalto, custa, para ter o esgoto, custa, ou seja, hospital custa e vem dos impostos, colégio público, para que os seus filhos estudam lá no colégio público, salário dos professores, tudo isso vem dos impostos. Veja, a gente sabe que o Brasil tem os seus problemas em relação à administração, mas não só o Brasil, como o mundo, né? Enfim, mas os impostos é para que haja um benefício para toda a comunidade. Então, se você paga os seus impostos, não reclame. Ore para que esses impostos cheguem lá no devido fim. No devido fim. Porque isso é importante para todos nós. Mas eu não quero falar disso. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto daquela época. Então, aí o que Pedro responde de bate e pronto? Sim, nós pagamos os impostos. Só que eu achei engraçado que Pedro não meteu a mão no bolso e falou: quanto que é? Né? Pá, já pago já aqui. Ele foi para quem? Foi para o chefe, né? Chegou lá para Jesus e falou: ó, Jesus, o negócio é o seguinte, estão cobrando o imposto da gente, como é que fazemos? Pedro vai a Jesus. E aí Jesus queria ensinar antes para Pedro uma lição. Quem pagava os impostos? O povo. Quem não pagava o imposto? O rei, a sua esposa, que era a rainha, e os seus filhos. Eles eram dispensados desse imposto. E aí o que Jesus fala? Jesus fala para Pedro e fala assim: mas Pedro, quem que tem que pagar o imposto? Os filhos ou os estranhos? Aí Pedro fala assim: os estranhos. Aí Jesus fala assim: então tá. Teoricamente eu não precisava pagar o imposto. Por que ele não precisava pagar? Porque Jesus falava que ele não precisava pagar o imposto. O que ele queria ensinar para Pedro? Quem era Jesus? Era o Filho de Deus. Ele era filho do rei. Ele não precisava pagar imposto. Mas, o que ele fala para Pedro? E aqui, meus queridos, primeira lição para nós nessa noite. Para que nós não venhamos a escandalizar ou causar escândalo, vamos pagar os impostos. Meus queridos, nós como cristãos, servos do Senhor, cristão é um pequeno Cristo. A origem da palavra cristão são pequenos cristos, somos nós. Nós como os pequenos cristos, servidores de Jesus, o que nós temos que ser? Exemplo. Nós precisamos ser exemplo em tudo. E Jesus fala assim: olha, eu sou filho do rei, eu não preciso pagar imposto. Mas como esses homens não entendem isso, paguem o imposto dele, para que não venha causar escândalo. E meus queridos, isso é uma grande verdade na nossa vida. Nós precisamos ser o exemplo. As palavras convencem, o exemplo arrasta. As palavras convencem, o exemplo arrasta. Ou seja, nós não podemos ser motivos de escândalo. Mas eu estou certo, pastor. Não tem problema. Dê o exemplo. Por quê? Porque nós servimos a quem? Ao Senhor Jesus. Nós servimos ao Senhor Jesus. E teoricamente nós temos que ser o exemplo. Semana passada eu participei de uma reunião. Era um café. E aí tinha duas pessoas mais eu. Estávamos em 3. E aí a gente estava conversando e tal. E tinha um que era meio boca suja. Ele falava um monte de palavrão. E aí, palavrão. Daqui a pouco ele me olhou, fez uma cara assim e falou: ô pastor, desculpe aí.
pelos palavrões. Me desculpe. Por que ele falou isso? Porque teoricamente eu, como pastor, como servo de Deus, não falo palavrão. Mas imagine se na reunião eu também estou falando palavrão. Ah, ele está falando de um lado, eu estou falando de outro, para aqui, para ali, para. O que esse cara vai pensar no final? Olha, esse pastor aí não é exemplo. Por quê? Porque ele está me escandalizando, entre aspas. Então, cuidado, meus filhos. Eu dei um exemplo. Tem milhões de exemplos e cada um de nós aqui tem situações na sua vida. Cada um de nós tem situações que você não deve escandalizar. Cuidado, alerta isso. Luz amarela para nós. As pessoas estão sempre nos observando. Não se esqueça disso. Seja na rede social, seja lá na tua casa. Às vezes você não está nem preocupado, mas a tua vizinha, teu vizinho está escutando o que você está falando lá na tua casa. O teu vizinho está escutando a música que você está ouvindo na tua casa. Uma vez eu peguei o carro de um irmão, não era aqui na igreja, lá na França. Fui lá na França, peguei o carro do irmão lá. E quando eu liguei o rádio, quando eu liguei o carro, o rádio aqui começou a tocar automático. Aí eu falei, nossa. Porque a musiquinha que tocava lá, teoricamente, não toca lá na França para os que servem ao Senhor. Então, meus queridos, precisamos viver Cristo 100% da nossa vida, porque pessoas estão nos observando. Não falei nada para o irmão, só olhei para ele e falei, não, tem misericórdia, Senhor. Ele muda a estação, mas para mudar a estação tem que mudar o seu coração. Não adianta sair lá no diner, lembra do diner, do radinho? Mudar a estação, não tem que mudar o coração, porque quando você muda o coração, você põe lá no diner onde é bênção na sua vida. Caminhando, então o primeiro ponto hoje, seja exemplo. Seja exemplo. Alguém sempre estará olhando para você, sempre. Seja exemplo. Sempre que puder. Mas aí o que acontece? Pedro vai para Jesus e passa a responsabilidade para Jesus. Fala, Jesus, eu assumi aqui o compromisso que a gente ia pagar o imposto. Tem um dinheirinho aí? Tem um dinheirinho aí para a gente resolver o problema? E aí vem o segundo ensino para nós, na tua vida e na minha, nessa noite. Primeiro é não escandalizar. Segundo, o que Jesus faz? Quando Pedro vai lá para Jesus, diz, Jesus, tem que pagar um imposto aí. Tem que fazer. Tem gente, você quer saber se o cara é teu amigo? Chega para ele e fala assim, você tem um seisão para me emprestar aí, estou precisando agora, hein, eu tenho que fazer um negócio, faz um pedido para mim. Se o cara falou, hoje, qual é a tua chave? Beleza. Se o caboclo der aquela, pois é, sabe o que é, Jefferson? Sabe o que é? Sabe que vai chover hoje? E a Copa, o Brasil empatou, o outro time pereba, não sei o quê. Ou seja, tocou de dinheiro, a galera se encolhe, estamos aqui, lógico, lá na França, vocês, é terrível nesse sentido, entendeu? Mas o que acontece? Pedro meio falou, Jesus, e aí, como é que resolvemos o problema? E qual foi a postura de Jesus? Ficou na miúda e falou, Pedro, é mesmo? Vai, agora, como é que eu vou fazer? Fala com Judas. Quem era Judas? Fora o traidor, a gente já sabe que ele traiu, mas antes de isso acontecer, no fato da traição, quem era Judas? Qual era a responsabilidade de Judas entre os 12, no ministério de Jesus? Tesoureiro. O Judas era o cara que cuidava da grana, cuidava dos pila. Ou seja, o que Jesus podia fazer? Ô Pedro, liga lá pro Pedro, liga lá pro Judas, vê se ele faz um pix para nós aí para pagar o cara. Foi isso que Jesus fez? Jesus não fez isso. Por quê? Porque a questão não era dinheiro. Jesus queria ensinar para Pedro que ele é o cara que resolve a situação. Jesus resolve a situação, seja ela qual for. Jesus resolve
demandas. Jesus resolve as nossas necessidades. Seja dinheiro, seja enfermidade, seja sentimento, seja lá o que for, Jesus resolve as demandas. Os discípulos chegam para Jesus no meio da tempestade e falam assim: Jesus, você vai deixar que a gente morra? E Jesus fez o quê? Chamou para ele e resolveu. Foi lá, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e a tempestade acabou, porque ele resolve. Jairo chega para Jesus e fala: Jesus, tem como você ir lá resolver o problema da minha filha? Está morrendo? Jesus falou que, pega o médico da região lá, estou ocupado. Eu falei: não vou lá, porque ele resolve. Jesus resolve, ele é o nosso porto seguro, ele é o salto com corda. E eu e você precisamos entender isso, que eu não tenho que confiar nos homens. Os homens fazem parte da nossa vida, óbvio. Nós estamos confiando no homem que vai fazer a cirurgia da pastora, se Deus não a curar sem a cirurgia. Nós estamos confiando que esse médico vai prestar um bom serviço, mas a nossa confiança está 100% no médico? Não, nossa confiança está no médico dos médicos, que tem direcionado essa pessoa para estar na nossa vida. Ou seja, eu confio no Senhor Jesus. Nós temos que levar as nossas demandas para o Senhor Jesus. Como Ele vai resolver? Aí é a criatividade. Deus é super criativo, muito criativo. Deus leva a gente por caminhos que a gente não imagina. Esse médico, teoricamente, não era o nosso plano A. Não era o nosso plano A. Mas Deus está nos conduzindo para Ele. Por quê? Porque nós confiamos no médico dos médicos. E aí Ele está nos direcionando. E nós estamos entendendo. Isso também acontece na sua vida. Você precisa tomar decisões. Você precisa fazer algo. Você precisa que Deus faça algo. Que Deus mova. Você tem que confiar em quem? No Senhor Jesus. Você tem que ir até Ele, levar a tua demanda. Como Ele vai resolver? Aí é a criatividade dele, de uma forma extraordinária, porque Deus, Ele é criativo e surpreendente. Ele nos surpreende com o que Ele faz. Deixe Deus te surpreender. Deixa Deus te surpreender. Deixe Deus surpreender você. É tão gostoso quando você é surpreendido positivamente. E Deus sempre quer nos surpreender positivamente. Desfrute disso. Vá até Ele, deixe Ele te surpreender. Ele te mostrar algo e fala: Senhor, eu nunca imaginei que o Senhor ia fazer isso na minha vida. Deixe o Senhor te surpreender. Vá até Ele. Esse é o segundo ponto que eu quero deixar para você nessa noite. Primeiro, cuidado do seu comportamento. Não escandalize. Segundo, deixa Deus te surpreender. Vá até Ele. Ele vai resolver. Ele nunca vai se encolher. Ele nunca vai te deixar no vácuo. Hoje a gente usa muito o WhatsApp, né? Com certeza você já teve essa situação. Você pergunta algo para uma pessoa e você vê que a pessoa viu. E às vezes hoje os caras usam aquele recurso de não ficar azulzinho, né? Mas aí você sabe que não está azulzinho, você sabe que ele viu, né? Você viu o horário lá, você sabe que ele viu. Mas ele não te respondeu, ele fez o quê? Ele deixou no vácuo. E é legal ficar no vácuo? Não é. A gente sempre quer uma resposta. Mesmo que seja um não. Mesmo que seja alguém. Mesmo que seja alguém, algo que você queria ouvir. Eu queria, enfim, você quer uma resposta. E hoje, esse recurso causa esse momento na nossa vida que é o vácuo. A pessoa simplesmente não te dá retorno. Jesus nunca vai te deixar no vácuo. Jesus nunca vai te deixar no vácuo. Às vezes, ele diz: eu vou esperar um pouquinho. Você é muito ansioso, aguenta aí. Aguenta aí que eu quero te tratar, eu quero tratar a tua ansiedade. Mas eu não vou te deixar no vácuo. Eu vou te responder. E pode ser que a resposta seja sim. Mas pode ser que a resposta seja não.
Ou seja, o Senhor Jesus não nos deixa nos vácuos. Ele sempre vai nos responder e vai fazer o melhor para as nossas vidas. Nem sempre o que Ele faz a gente acha que é o melhor naquele momento, mas é o melhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o que diz a palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, entenda que o que está acontecendo na sua vida é para o seu bem, é para o meu bem, porque Deus nos ama. Ou seja, vá até Jesus, faça como Pedro. Fala aí, Jesus, tem um dinheirinho aí, como é que fazemos? Terceiro ponto, o Senhor é muito criativo. Ele é muito criativo e Ele sempre quer nos ensinar. O Senhor Jesus sempre quer nos ensinar. A palavra de Deus sempre quer nos ensinar, para que nós nos tornemos pessoas melhores. A igreja tem o único objetivo: levar pessoas a conhecer Jesus, a se aproximar do Senhor, a se aproximar de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nos tornamos pessoas melhores. Esse é o ponto básico, principal da igreja: levar pessoas a se aproximarem de Deus, para se tornarem melhores. É Ele que nos faz melhor. E aí, o que Jesus diz para Pedro? Pedro era o quê? O que Pedro era antes de ser discípulo de Jesus? Pescador. Aí Jesus, sabendo disso, que Pedro era pescador, dizendo assim: eu quero ensinar Pedro através daquilo que ele já faz bem, que é pescar. Nós temos alguns pescadores aqui, né? Temos alguns pescadores, né, pastor? É a galera que se aventura aí, né, Severo? Galera se aventura aí na pesca. Queima Everton, né? Everton também, sabe quem mais tem pescador aí? Já no pescador também? Sim ou não? A mulher entregou. Mas agora todo mundo é minha boca, agora ninguém assume nada. Caranguejo? Opa, chegar para caranguejo, então vou fazer uma caranguejada aqui na igreja e o responsável é o Tiago. Tá? Então já está subindo. Agora não é época de caranguejo. Quando começa a época de caranguejo? Pastor, você que é da região lá. O pescador de caranguejo, não é pescador, né? Caranguejo é caçador, sei lá, pegador, não sei como é que é o cara que pega caranguejo. Tem nome? Não sei se vai ter caranguejada. Enfim, vamos deixar chegar na época, né? Chegar na época do caranguejo. Aí, dezembro. Aí você prepara até lá. Tá bom, beleza. Vamos lá. Voltando à questão Pedro. Pedro não era caranguejo, era peixe mesmo. Naquela região lá não tem mangue, galera. Lá só tem areia e mar. Então lá não dá caranguejo. Lá é outra espécie de é o primo do caranguejo, mas é outra coisa. Então, o que acontece? Pedro era pescador. Mas na experiência de Pedro era um bom pescador. Era bom pescador. Aos pescadores presentes, alguém já achou dinheiro na boca do peixe? Olha, pescador, eu estou tomando história, então tem que ver, porque aqui na igreja ninguém mente. Os nossos pescadores aqui não mentem. Lá na França, não sei, aqui ninguém mente. Então, aos pescadores presentes, alguém já achou aí um cenzão na boca do peixe lá? Já deixou muito dinheiro lá na cabeça. Trazer pouco, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que Pedro, mesmo com toda a sua experiência, ele não tinha pescado e abriu a boquinha do peixe e tinha lá um dinheiro lá dentro. Eu duvido. Imagina a cabeça de Pedro. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, tem dinheirinho para pagar imposto? Jesus fala: Pedro, pega um anzol, vai lá pescar e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca que vai estar lá o dinheiro. Vocês acham que Pedro falou assim: oh Senhor, glória a Deus, aleluia? Ou ele falou assim: oh caramba, Jesus se encolheu de uma forma diferente no dinheiro. Jesus não queria pagar e deu o que quer, né? Falou: ah, mano, vai pescar lá. O que vocês acham que Pedro pensou? Eu acho que mais a segunda, né? Por
porque isso é fora do normal. Aos que pescam aqui, assim, você pode fazer essa experiência, sabe? Você vê, se for pescar de novo, todo peixe que você pegar, abre a boca, porque tem uma coisa lá fora dentro, né? Ou seja, isso não é natural. E eu imagino Pedro indo pegar a vara, o anzol, se preparar para pescar, não sei se estava perto, se estava longe, se ele conhecia alguém que tinha material, se não tinha. Ou seja, Pedro tem que dar os pulos dele. Indo e falando assim, mas essa foi ótima, né? Essa foi ótima. O Senhor Jesus, Ele é criativo. Ele é criativo para abençoar e nos ensinar. O que o Senhor estava ensinando para Pedro a pescar? Não, Pedro já sabia. O que o Senhor estava ensinando? Que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele pode fazer o absurdo aos nossos olhos. O cara ir pescar e o primeiro peixe ter lá um dinheirinho dentro da boca do peixe. Isso é o Senhor Jesus ensinando Pedro e a nós que Ele é que domina todo o processo normal e anormal. Ou seja, a lógica de Deus é totalmente diferente da minha e da sua. Deus, Ele não age pelas nossas regras, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que faz o sobrenatural. Ele move céus, terras, toda a natureza para nos abençoar da sua forma. Então isso era para mostrar para Pedro que o Senhor Jesus era realmente o Filho de Deus, Todo-Poderoso, Salvador. Porque só Ele poderia fazer isso. Mais ninguém. Mais ninguém. Ou seja, o que nós temos que aprender? A lógica de Deus é diferente da minha e da sua. Eu já preguei sobre lógica, não vou falar sobre isso novamente, mas nós temos que entender que quando nós temos uma demanda e que nós levamos até o altar do Senhor, Ele vai usar muita criatividade para nos ajudar, para nos socorrer. Nós precisamos estar apenas alertas e obedientes. Obedientes a fazer aquilo que Ele nos orienta. Pedro podia pensar: vou ver se eu empresto um dinheiro de alguém, se eu conheço alguém, se eu empresto vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil emprestar um dinheiro de alguém. Mas Pedro faz o quê? Obedece. Pedro vai lá e segue a regra do que o Senhor tinha dito para ele. E meus queridos, é isso que o Senhor espera da minha vida, espera da sua. Aquilo que eu e você precisamos, aquilo que nós levamos até o Senhor, nós precisamos confiar nele e confiar no seu método, na sua metodologia, naquilo que ele vai fazer. Por mais que aos nossos olhos seja totalmente ilógico, seja totalmente fora do padrão, seja um salto no escuro, mas se é o que o Senhor está nos dizendo, é isso que eu e você precisamos fazer, sem pestanejar, sem questionar aquilo que Deus pode fazer. Tem um exemplo que eu gosto muito. Um alpinista, ele vai escalar uma montanha no inverno, uma cidade lá, uma época muito fria, uma região de muita neve, de muito frio, e ele começa a fazer aquela escalada. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, e era uma escalada longa. E aí o que acontece? Em determinada altura da escalada, ele tem um problema. Um dos pinos solta e ele desce rapidamente e bate na montanha e desmaia. E fica pendurado na corda. Fica pendurado na corda, desmaiado. Anoitece, fica escuro e daí ele acorda. No escuro, pendurado. Então ele não tinha ideia em que altura ele estava. Se ele estava alto, estava baixo. Ele não sabia.
tire dessa situação. Me tire dessa situação. Ele começa a levar para Deus, assim como Pedro leva. Ó, Jesus, precisamos de um dinheirinho para pagar o imposto. Ele leva para Deus, Deus, eu estou pendurado aqui, escuro, o que eu faço? Me ajude nessa situação. E aí ele começou a sentir no coração uma palavra que dizia assim: corte a corda. Corte a corda. E aí aquilo começou a ficar forte no coração dele. Mas o que começou a ficar forte no coração dele também? A dúvida, o medo. Ele falou assim: mas cortar a corda? Mas se eu tiver 40, 50, 100 metros de altura, vou espatifar lá embaixo. E aí ele falava: Deus, me ajude, me ajude. E Deus falava o que para ele? Corte a corda. E ele fica naquela luta com Deus durante a noite. Já estava muito frio, abaixo de zero, vários graus abaixo de zero. E no outro dia, quando amanhece o dia, encontram aquele homem pendurado na corda, congelado a 70 centímetros do chão. 70 centímetros dessa altura. A 70 centímetros do chão. Mas o que ele precisava fazer? Obedecer aquilo que Deus falava no coração dele. Corte a corda. Corte a corda. Mas ele estava no escuro sem ver. E aí ele precisava do quê? Confiar. Confiar. Jesus queria ensinar para Pedro confiança. Não era dinheiro. Dinheiro, Jesus queria dizer: Pedro, põe a mão no bolso. Põe a mão no bolso para alguém. Não é verdade? Pedro, olha para baixo. Cadê o dinheiro? Ou seja, não era questão do dinheiro. Ele queria ensinar para o Pedro confiar naquele que pode fazer todas as coisas. E confiar, meus queridos, é um tempo, é um trabalhar na tua vida e na minha. Confiar requer tempo. Requer você obedecer, você caminhar com o Senhor. Pedro precisou ir lá atrás da vara, pegar, ir até lá o local onde estava o mar, e talvez jogou lá e ficou esperando um tempo. Porque quem pesca sabe que é assim, né? Você lança lá, deu anzol, fica esperando a bolinha ver se está funda para pegar, ou arma a rede, ou arma o capoeiro, sei lá, arma o quê, e depois você vai lá para ver se tem alguma coisa lá dentro. Isso leva tempo, isso é um processo, isso requer confiança. O Senhor queria ensinar para Pedro confiança. Pedro, confie em mim, eu posso todas as coisas, por mais que seja de uma forma totalmente diferente. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Confie nele. Se ele está falando corta a corda, corte. Por quê? Porque ele sabe das coisas. Ele tem o melhor para nós. Nós precisamos confiar no Senhor, vencer o nosso medo, as nossas resistências, os nossos preconceitos. Ou seja, precisamos deixar Deus trabalhar a nossa vida e acreditar que o que Ele está fazendo é verdade, e que Ele está conduzindo, e que Ele está no processo, e que se eu estou caindo, mas eu estou com a corda lá, e vai uma hora travar o processo. Não vou cair lá no chão, vou travar, porque eu confio no Senhor. Então Pedro vai até Jesus, leva a sua demanda, e Jesus diz: faça isso e aprenda comigo. E eu imagino a surpresa de Pedro, apesar de pescador, quando ele pega aquele peixe. Eu imagino o que passou no coração quando ele pegou. Abre a boca desse bicho aqui para ver o que tem dentro. E quando ele abre, e o que estava lá? Uma moeda de um steper. O imposto era meio steper. Meio steper era um dia de trabalho. Então, mas era para ele e para Jesus. Então precisava ser um steper inteiro. Estava lá a moeda. Era o dinheiro. Será que Pedro, quando abre a boca do peixe e vê a moeda, ele fala assim: glória a Deus,
não vamos presos por não pagar o imposto. Será que foi isso que ele pensou? Não foi. Ele falou, eu estou servindo o cara certo. Eu estou servindo o Salvador. E o que ele fala é verdade. Está aqui a prova. É verdade. E isso tem que ser comigo e com você. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos deixar que esse Deus faça o extraordinário na nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós desfrutamos da surpresa de Deus, da graça de Deus, da criatividade de Deus, do amor de Deus, da seriedade de Deus, do cuidado de Deus comigo e com você. Ou seja, o Senhor Jesus, quando nós vamos até Ele, quando nós dependemos dEle, quando nós confiamos nele, vem a grata surpresa dos milagres na tua vida e na minha. Porque o Senhor é aquele que nos surpreende, o Senhor é aquele que faz, aquele que move, aquele que age de forma extraordinária na vida de todos nós. Quais são as demandas que você hoje precisa levar ao Senhor? Você tem alguma demanda? Você tem alguma necessidade? Você precisa que o Senhor faça algo por você? Você talvez vem vivendo situações que você precisa que só o milagre de Deus faça isso. Deus quer nos tratar, o Senhor quer nos ensinar. Jesus queria ensinar dele. O Senhor quer nos ensinar. E talvez nessa noite você chegou aqui com algo que você precisa colocar na presença do Senhor. Que você diz, Senhor, eu preciso que o Senhor me alcance, que o Senhor derrame sobre a minha vida. Senhor, eu preciso que o Senhor pague essa conta, porque eu não tenho dinheiro. E eu não estou falando de grana agora, estou falando talvez de algo espiritual, algo físico, algo emocional, algo psicológico. Você precisa que o Senhor pague essa conta. Eu falo, não, fique tranquilo, eu tenho recurso. Só preciso tratar na sua vida. Só preciso tratar na sua vida e na minha. Eu queria que você ficasse em pé agora. Eu queria que você ficasse em pé. E eu quero, nesse momento, te fazer um convite. Eu quero que você agora feche os teus olhos. O pessoal vai aumentar um pouquinho essa música de fundo, esse fundinho. E eu não vou chamar a banda para vir aqui, porque talvez a banda também precise de algo. Talvez a banda precise colocar algo na presença do Senhor hoje. O que você precisa colocar? Talvez você fale, Senhor, eu estou com essa necessidade. O Senhor tem como resolver para mim. O Senhor nunca vai se ausentar. Nunca. Ele não foge, ele não corre, porque Ele é Deus que faz muito mais abundante na tua vida e na minha. E eu tenho certeza que se você veio hoje aqui nesse culto, se você veio hoje aqui, e se você tem algo que você quer colocar na presença de Deus, essa é a sua hora. Assim como Pedro vai até Jesus, Jesus, estamos com essa demanda aqui. E Jesus falou assim, então tá, vai lá, que está lá a solução. O que Jesus está dizendo para você hoje? O que você precisa? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E agora eu queria que você começasse a pensar aí na sua necessidade. O Senhor te trouxe para cá, talvez ninguém sabe o que você está precisando. Ninguém sabe o que você está passando. Ninguém sabe o que você está vivendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. Mas você sabe. E agora é a tua oportunidade de chegar na presença dele e dizer, Senhor, eu estou com essa situação. E eu sei que o Senhor vai ouvir. E eu sei que o Senhor vai providenciar na hora certa. Como? Aí, porque o Senhor é criativo. O Senhor pode todas as coisas. E o Senhor faz todas as coisas. Eu quero confiar. Eu quero depositar nas suas mãos. Se você é essa pessoa, e se você tem algo que você quer colocar hoje na presença do Senhor, confiando que Ele vai te dar a direção, que Ele vai abençoar, que Ele vai resolver, eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui para frente. Eu quero orar com você. Se você é essa pessoa
Talvez o Senhor está dizendo em alguma área: ei, corta a corda aí, filho. Filho, corte a corda. Você tem que cortar a corda. Eu não sei se o Senhor está dizendo para você cortar a corda e você está com medo de cortar a corda. Não, o Senhor vai estar alto demais. Mas Jesus está dizendo: ei, corta a corda aí. Eu não sei se Deus está dizendo corte a corda. Eu não sei se Ele está dizendo corte a corda, mas eu sei de uma coisa: Ele não vai te abandonar. Se você colocar na presença dele, Ele vai dizer: eu vou resolver. Não sei como, mas Ele vai resolver de uma forma criativa. O nosso Deus é Deus criativo. O nosso Deus é um Deus de opções. Não faltam opções no Senhor. Nunca faltou e nunca faltará opções. Ele tem muitas opções para fazer milagres em todas as áreas. Todas as áreas. O que nós precisamos fazer? Levar as nossas demandas até o Senhor. Levar as nossas demandas até o Senhor e deixar que Ele faça. Quero convidar os pastores aqui para vir aqui, para que vocês comecem a orar pelas pessoas que vieram aqui à frente. Vão orando por eles. Vão colocando a mão sobre eles. E vão pedindo para que Deus esteja providenciando de forma criativa aquilo que eles precisam. O Senhor está ouvindo a demanda de cada coração aqui. De cada coração aqui na frente. O Senhor está ouvindo. E é Ele que tem que ouvir, não somos nós. Porque nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. O Senhor está ouvindo cada demanda aqui, que cada um está colocando, cada orientação. E nós cremos que o Senhor, de forma extraordinária, vai alcançar. De forma extraordinária, vai mover o sobrenatural sobre a vida daqueles que aqui estão. Porque eles estão confiando no Senhor. Eles estão dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor fará. Assim como fez lá na vida de Pedro, fará na minha também. Assim como o Senhor ensinou Pedro, vai ensinar a mim também. Então vai falando para o Senhor aquilo que está no teu coração e deixa o Senhor trabalhar. E o meu desafio para você hoje: confie, sai daqui com essa palavra: eu vou esperar o Senhor mover sobre a minha vida, seja lá sobre qual área for. Esteja atento ao mover de Deus. Esteja atento se Ele vai te mandar pescar, se Ele vai te mandar sei lá o que fazer. Eu não sei, mas se Ele te mandar, vá. Confie, corte a corda e deixa Deus fazer. Porque Ele vai liberar algo especial na tua vida, assim como tem liberado na nossa. Jesus, eu quero chegar na tua presença agora e te agradecer, Deus, por esse tempo. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pela tua graça. Eu quero te agradecer pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer pelo teu amor, pela forma como o Senhor trabalha nas nossas vidas. Senhor, obrigado porque o Senhor é criativo. Obrigado porque o Senhor nos escuta. Obrigado porque o Senhor é aquele que provê das nossas vidas em todas as áreas. Em todas as áreas. A tua palavra nos diz: agindo eu, quem me impedirá? Agindo eu, quem me impedirá? Ou seja, se o Senhor agir nas nossas vidas, quem poderá impedir o mover dele em nós? Ou naquilo que nós estamos pedindo e clamando? Senhor, agora eu quero colocar a vida de cada irmão aqui que veio à frente. Senhor, tu conheces os corações, tu conheces o que eles precisam, as demandas, as necessidades, os sentimentos, os medos, os traumas, os complexos, seja lá o que for, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, de forma sobrenatural, esteja agindo na vida de cada um aqui. Senhor, que de forma sobrenatural a tua mão venha sobre eles e que eles vejam, Senhor, o mover do Senhor, assim como Pedro, Deus, pôde abrir a boca daquele peixe e ver lá, Senhor, aquela moeda. Que eles vejam os milagres acontecendo, que eles vejam, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um, por amor. Deus, o Senhor faz as nossas vidas não por merecimento, mas o Senhor faz por amor, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor nos ama. E eu tenho certeza que o Senhor está amando a cada um que está aqui, Senhor. O Senhor está amando cada um que esteja derramando do teu amor, primeiramente, sobre a vida de cada um que está aqui. Que cada um que está aqui se sinta amado, Senhor, completo, pleno.
Oh Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, nos ensina, nos ensina e nos ensina. Que ela continue nos ensinando. Porque, Senhor, queremos aprender mais de Ti. Queremos depender mais de Ti. Queremos confiar mais em Ti. Senhor, muito obrigado. Porque eu tenho certeza que nós ouviremos dos testemunhos que o Senhor fará na vida de cada um que veio aqui, Senhor. Porque o Senhor é aquele que faz. É aquele que jamais nos abandona. Aquele que jamais deixa de nos ouvir. Senhor, te louvamos por isso. Te agradecemos. Que a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre a vida de todos nós, sobre a vida dessa igreja, Senhor, sobre a vida daqueles que infelizmente não puderam estar aqui, daqueles que estão enfermos, Deus, que não puderam estar nessa noite, que o Senhor esteja nos alcançando pela tua misericórdia, derramando cura sobre a vida deles, Deus. Jesus esteja, Senhor, movendo o sobrenatural sobre, Senhor, essa cidade de São José dos Pinhais. Que nós, como igreja, Senhor, façamos a diferença, Senhor, nesse lugar. Que possamos fazer a diferença nesse tempo que o Senhor nos coloca aqui. Jesus, o Senhor é aquele que faz o muito mais abundantemente. E nós cremos de todo o nosso coração. E por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos e nós te glorificamos, Senhor, em nome que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vai em paz, dá um abraço em alguém, dá uma boa noite. Deus abençoe e que, se o Senhor nos permitir, estaremos quarta-feira aqui